A nossa experiência hoje, no mundo que nós estamos, é muito mais parecida com a dos apóstolos, especialmente Paulo em Atenas, por exemplo, do que com aqueles discípulos que estavam anunciando o evangelho em Jerusalém, numa sociedade cristianizada, ou melhor, judaica, que está guardando os valores judaicos e que está interpretando essa história a partir do seu conhecimento de Cristo. Nós estamos olhando mais uma sociedade que é muito mais plural, que vem uma série de outros conceitos, e aí a gente está olhando e falando como é que Cristo se relaciona com a cultura e por que faz sentido crer em Cristo no século XXI, numa cidade metropolitana, numa grande cidade como é a nossa cidade de São Paulo, e o que o Evangelho tem para dizer para os grandes dilemas que nós estamos vivendo em nossos dias hoje. Então, por isso, nós precisamos entender um pouquinho mais sobre o Evangelho e aplicar o Evangelho para as diferentes áreas da nossa vida. Nós acreditamos que o Evangelho ele tem o que eu falo de explicação, implicação e aplicação. Explicação é perguntarmos o que é o Evangelho, o que é o Evangelho, o que nós entendemos pelo Evangelho, o que a Bíblia diz sobre o que é o Evangelho. As implicações, quais são as implicações disso para as diferentes áreas da nossa vida, vida em sociedade, a nossa vocação, a carreira, o trabalho, a justiça, a arte, a cultura, a nossa relação com a política e tudo mais, e as aplicações, que decisões que a gente toma e que práticas nós vamos adquirindo a partir disso, né, como resposta a esses três elementos do Evangelho. Nós olhamos também o Evangelho como uma narrativa. O Evangelho ele é uma história, é uma história onde nós contamos a partir dos ritmos de criação, queda, redenção e restauração, e a partir desses diferentes ritmos nós vamos conversar sobre esses diferentes temas, diferentes assuntos que o Evangelho nos traz. Mas eu quero começar esta manhã lendo Mateus capítulo 10, versículo 37 e 39, talvez um texto, uma fala de Jesus bem desafiadora para todos nós e, sem dúvida nenhuma, extremamente desafiadora para os discípulos que ouviram Jesus falando naquele dia, né, quando Jesus estava tendo essa conversa com eles. Mateus capítulo 10, 37 a 39, e o nosso texto diz: quem ama seu pai ou sua mãe mais que a mim não é digno de mim, e quem ama seu filho ou sua filha mais que a mim não é digno de mim. Quem se recusa a tomar a sua cruz e me seguir não é digno de mim. Quem se apegar à própria vida perderá, mas quem abrir mão da sua vida por minha causa a encontrará. Como eu disse, esse é um dos desafios que nós temos, olhar para um texto desse, olhar o que Jesus está dizendo, e nós ficamos assustados, talvez, nós achamos um texto ofensivo em algum sentido, nós dizemos, Jesus está pedindo demais de nós, e será que é um dos textos que é adequado falar sobre isso nos nossos dias? Porque nós olhamos muitas vezes para o texto pela lente da nossa experiência cultural, das nossas vivências culturais, da realidade que nós estamos inseridos e do mundo em que nós estamos participando. Então nós olhamos para um texto, para um diálogo de mais de 2000 anos atrás, e nós olhamos para o prisma da nossa experiência dos dias que nós estamos vivendo hoje. Então a pergunta é: como é que nós podemos conectar essa fala de Jesus com a nossa história e com a nossa realidade e com a nossa cultura? A ideia de cultura tem a ver com os valores, crenças, símbolos que são compartilhados por um povo e um grupo de pessoas. O termo cultura vem da ideia de cultivo, da nossa relação com a terra, e passou a se relacionar também com o cultivo da mente, do coração e da alma. E esse cultivo está ligado com o desenvolvimento artístico, o desenvolvimento moral, o desenvolvimento intelectual. Em outras palavras, como é que nós enxergamos e como nós vivemos a vida, ela é muito influenciado pela nossa cultura. Então, nós temos na descrição bíblica, na narrativa bíblica, 4 elementos que a gente vai encontrar em outras culturas também, em outras narrativas e outras histórias, que são fundamentais para nós olharmos para a cultura. O primeiro elemento é a palavra, o segundo elemento é o tempo, o terceiro elemento é a terra e o quarto elemento é a comunidade. Palavra, tempo, terra e comunidade são 4 elementos que formam a nossa experiência com o mundo, a nossa visão de mundo e, consequentemente, a nossa cultura.